Boa noite mais uma vez. Vamos para a nossa última aula de Direito Econômico. Hoje eu vou fazer uma pequena revisão. A gente vai conversar a respeito de alguns pontos que vão cair na prova. A prova vai ser. Eu mandei o calendário para vocês, mas só para confirmar, a prova vai ser no dia 15, né? Como a gente vai fazer revisão agora, então na próxima semana a gente não. Não, perdão, dia 16. Dia 15 vai ser na segunda-feira. A prova vai ser no dia 16, tá? Então, como a gente vai fazer revisão agora, na próxima aula a gente não vai ter aula, tá? Então, aproveitem esse período para estudar, né? Para colocar o material em dia. Mandei para vocês as orientações a respeito da prova. Eu acho que está tudo bem claro, né? Tá tudo bem explicado. Vai ser mais, né? Da mesma forma que a gente fez a N1, tá? E assim, estudem, tá bom? Vamos então, deixa eu só confirmar. A nossa prova ela vai ser a partir da aula 7, tá? Da aula 7 até agora, tá bem? Eu vou fazer uma revisão aqui de alguns pontos que são os principais, tá? É importante que vocês anotem e que vocês saibam que esses pontos com certeza vão cair na prova. Mas é importante vocês lerem também as pré-aulas e as pós-aulas, né? Que tem alguns artigos, tem alguns textos que são importantes também para a compreensão do tema, ok? Bom, vamos falar a respeito da ordem econômica, né? A gente estudou durante o semestre, a gente viu que a ordem econômica ela é composta por princípios que são extraídos da ciência econômica, né, dos fatos econômicos. Mas quando a gente fala de ordem econômica brasileira, a gente não tem como desassociá-la da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição de 88, ela admite elementos que são ligados à ordem econômica. Ela mesma fala como essa ordem econômica desse nosso país vai funcionar. Então, a gente vê que essa ordem econômica está ligada a várias ideologias. Como a gente conversou durante o semestre, não é ligado à ideologia, à corrente de direita ou de esquerda, não. É uma associação das duas. E é bom que seja assim, porque para que uma ordem econômica funcione bem, ela tem que ter uma harmonia entre aquilo que é o estado de bem-estar social e os princípios, então, do liberalismo econômico. E isso que a gente vê na nossa Constituição. Então, quando a gente fala a respeito da ordem econômica, a gente vê que ela é um arranjo econômico dentro de um sistema econômico que faz, então, que a nossa economia possa funcionar, que a nossa economia possa girar. É essa ordem econômica que vai ditar as regras de como que vai funcionar a economia no nosso país, certo? E aí nós temos o seguinte, bom, como é que funciona essa ordem econômica no Brasil? A gente vê que essa ordem econômica no Estado, ela tem que estar fundamentada por um documento que é um documento base, né, por um documento que é um documento fundamental e que, no nosso caso, então, no caso do Brasil, é a Constituição Federal. Então, na compreensão da ordem econômica, é preciso a gente fazer uma análise da política, certo? Então, a gente vê que a própria política fornece esses elementos de como que essa ordem vai funcionar. Aonde que a gente consegue identificar isso, então? É importante que você anote que no artigo 5º, em diversos momentos, nós temos consagrado o direito da igualdade, da liberdade, da propriedade, e isso tudo está intimamente ligado ao liberalismo. Certo, conversamos a respeito disso então. Vimos durante o semestre que a função social da propriedade é extremamente importante. Vimos que a possibilidade de expropriação dessa propriedade
se ela não for bem utilizada, ela perde a garantia constitucional. Então, se tiver uma pergunta lá, tem uma propriedade, tenho direito a ela, óbvio, a dispor dela da forma como eu bem entender, como eu bem julgar, certo? Depende, né? Tudo no direito depende. Eu acho que agora, nessa altura, vocês já perceberam que é mais ou menos isso. Né? Se eu não utilizar bem essa propriedade, sim, eu posso perder a proteção constitucional que ela me dá. Ok, temos esses princípios, então, garantidos lá no artigo 5º. Mas quando a gente olha no artigo 170, e aí lembrando, então, que o título 7 da Constituição Federal fala da ordem econômica financeira. O capítulo 1 fala dos princípios gerais da atividade econômica. Ou seja, se você quiser saber como funciona, então, a atividade econômica e essa ordem econômica e financeira, você vai lá no artigo 170. E aí você vai ver, então, que existem princípios que estão descritos lá no CAPT que são destacados. E isso é muito importante que você guarde. Fala que a ordem econômica ela está fundada, ou seja, é fundamento, é requisito sine qua non, não existe. E chega a ser uma ofensa à população se a ordem econômica não estiver fundada na valorização do trabalho humano e também na livre iniciativa. E aqui a gente vê, então, dois princípios, que perfazem um direito, dois direitos distintos, na verdade, que são de naturezas muito distintas. Um, que é o trabalho humano, que tem essa questão mais social, que tem essa origem mais nos direitos de esquerda, e nós temos a livre iniciativa, do liberalismo, do direito. Qual deles é mais importante? Nenhum. Os dois são importantes, os dois devem coexistir, os dois devem funcionar em sinergia, ou seja, numa forma que não exclua nenhum, mas que antes possibilite que um funcione muito bem junto com o outro. Então, quando eu falo de livre iniciativa, essa possibilidade ampla e restrita das pessoas empreenderem, delas terem empresas e etc., o fundamento disso está diretamente associado com a promoção de um trabalho humano que deve ser valorizado, que não deve ser um trabalho degradante, que não deve ser um trabalho que fira a dignidade humana, então, do trabalhador. E aí, quando você olha no artigo 170, ainda no caput, você vai ver que tanto a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa tem a finalidade de assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Certo? E aí a gente vem, então, com 9 grandes princípios, né? E esses princípios é importante que você conheça. É importante que você saiba falar a respeito deles, tá? Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional e de pequeno porte. E para completar, temos então um parágrafo único que fala que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente desse crivo do poder público. É óbvio que você não abre uma empresa de qualquer jeito, né, formal, né, formalizada no Brasil, mas não fica a critério do Estado dizendo, eu não quero que essa sua empresa abra. Pronto. Por quê? Porque eu não quero. Não é assim, tá? Por quê? Porque isso, além de não ser permitido, de não ser uma prerrogativa do poder público, né, é proibido e é incentivado a livre iniciativa. É incentivado no sentido de entusiasmar, certo? É importante que você guarde isso. Então, vamos analisar mais uma vez
a respeito desses princípios dessa ordem econômica. O que é essa soberania nacional? A gente viu que, que a soberania nacional ela é também um fundamento da República Federativa do Brasil, né, que está lá no artigo 1º, no inciso 1 da Constituição, e que é um dos elementos constitutivos do Estado. Inclusive, é um elemento formal que implica em supremacia da ordem interna e da independência da ordem externa. O que isso significa? Significa que, em que pese o Brasil estar inserido num contexto mundial de globalização, num contexto onde as relações externas econômicas, como o próprio nome já diz, permite que o Brasil se relacione, o Brasil não tem uma economia subserviente, ou seja, ele não é uma colônia, como ele era, por exemplo, de Portugal, que ele não tinha uma economia onde essa economia se sustentava, não tinha. Ele não se submete a nenhum país e não deveria se submeter, tá? Ao mesmo tempo em que ele depende no sentido de ter muitos parceiros comerciais, e isso, quando a gente analisa, inclusive, a importância da China nesse processo, né, econômico, a gente vê que é uma dependência até bastante grande, mas a economia dele, se bem estruturada, se bem organizada, pode fazer com que ele funcione sozinho. Tá? Então, essa é a soberania. O Brasil não é um país que tem uma economia que depende de outros países. Tá? Outro princípio, propriedade privada e função social da propriedade, aquilo que eu falei logo no começo. Existem vários assim, entendimentos a respeito do que é essa função social, né? Porque existe a função individual, que é justificada na garantia da subsistência do indivíduo e da sua família, que permite que ele disponha da sua propriedade privada, né, da forma como ele bem entender, mas existe a função social. A função social ela é justificada pelos seus fins, pelos seus serviços, pela sua função de propriedade. Então, quando a gente fala dessa importância, e a gente vai retomar ela daqui a pouco, tá? Mas só para contextualizar dentro dessa questão de princípios. Mas aquilo que a gente tem que servir aos demais, tem que servir à coletividade. E aí, quando a gente analisa esse princípio, a gente entende a importância, por exemplo, da reforma agrária. A gente entende a importância de outras ações governamentais, tá? Mas a gente tem que ter em mente, então, que a propriedade privada, sobre essa ótica de princípio de ordem econômica, é aquela que insere no processo produtivo e que envolve basicamente a propriedade dos bens de consumo e dos bens de produção, que em determinado momento, se não for bem utilizada, né, e principalmente se ela for ociosa, né, ou até se ela causar algum prejuízo à coletividade, ela pode então ser requerida e perder a sua proteção constitucional, como eu falei para vocês. Temos outro princípio, o princípio da livre concorrência. A livre concorrência ela pode ser um desdobramento desse entendimento da livre iniciativa, tá? Aí nós temos o ex-ministro, né, Eros Grau, que fala que a livre concorrência ela é um livre jogo das forças do mercado na disputa de clientela. Ou seja, você luta com as armas que você tiver para ter o seu público, para ter os seus clientes, né, para fazer com que o seu comércio funcione, tá? Você pode fazer ações agressivas, você pode mexer com o preço de mercado e tudo, você só não pode inviabilizar a atividade de outros dos seus concorrentes. O que é o resumo? A briga tem que ser justa. É isso. Ainda que seja uma grande empresa, uma multinacional, mas a briga tem que ser justa.
Essa é a livre concorrência. Temos um outro princípio muito importante, que é a defesa do consumidor. Para que existe toda essa livre concorrência? Isso aqui é muito importante que você saiba responder. Para por que é importante ter essa livre concorrência? É importante que as empresas sejam agressivas no momento de oferecer os seus produtos e os seus serviços? Quem é que sai ganhando com isso? Obviamente, quem deveria sair ganhando com isso é o consumidor. Né? E para esse ente, para essa entidade, né, que é o consumidor, que somos todos nós somos consumidores, em regra, se protege aquela conduta, se protege, na verdade, aquele que se encontra em uma posição de debilidade, de subordinação dentro de uma estrutura econômica, que é o consumidor, certo? Então, ter medidas que garantam que este consumidor seja protegido de dano, de lesão, de enganação, é muito importante para a economia. Por quê? Se isso for perguntado para você, por que é importante que este consumidor possa, que ele tenha essas garantias constitucionais, inclusive, né? Direito humano de terceira geração. Porque o consumidor seguro para consumir faz a economia girar. É simples assim. Como que eu vou comprar um carro? Como é que eu vou comprar uma casa? Como é que eu vou comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, se vier com defeito, com algum problema aparente ou não? Se eu não tiver garantias de que eu sendo lesada, eu terei a quem recorrer. Então, o consumidor tem, olha só, como que a figura do consumidor é importante. Ele tem um código específico para isso, para esse tipo de proteção, que é o Código do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Ele tem as próprias garantias constitucionais e a proteção ao consumidor é um dos fundamentos da ordem econômica. Olha a importância do consumidor. Então, o direito brasileiro, ele assegura, assim, ele valoriza, ele destaca, melhor dizendo, de formas extremamente valiosas, a importância que o cidadão, que a pessoa como consumidor tem para a economia brasileira. Ai, quase abri meu copo. Para a economia brasileira. Certo? Isso é importante você saber responder. Qual a importância do consumidor, né? Qual a importância da proteção para o consumidor, da proteção do consumidor para a economia brasileira, ok? Temos um outro princípio, que é a defesa do meio ambiente. Esta defesa do meio ambiente é principalmente uma resposta a todas aquelas atitudes, aqueles atos exploratórios, predatórios de recursos naturais, certo? Então, assim, temos recursos naturais em abundância no Brasil? Claro que sim, mas existe a noção de que esses recursos são finitos, que eles podem terminar a qualquer momento e que isso, inclusive, pode atingir a nossa economia. Então, é importante que o meio ambiente seja preservado. E esse princípio da defesa do meio ambiente mostra que ele é importante na ordem econômica, porque o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento do plano emprego, a própria economia depende dos recursos naturais também. E isso também tem tudo a ver com justiça social, certo? Porque à medida que se garante que todos terão esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a exploração econômica ela possibilita reverter em benefícios para a própria população. Nós temos aí os próprios recursos hídricos, né, que é um exemplo muito importante, que geram uma economia, inclusive de fornecimento de energia elétrica, desde fornecimento de alimento, né, de irrigação. Não tem como ter uma economia equilibrada, uma economia sadia,
e ressaltando uma economia próspera, se não existir essa preservação com o meio ambiente. Isso tem tudo a ver com desenvolvimento social, isso tem tudo a ver, né, com justiça social e com um estado de bem-estar social, certo? É um dos princípios também da economia brasileira a redução das desigualdades regionais e sociais, como a gente viu, né, que é um dos objetivos fundamentais da República, que está lá no artigo 3º, é esse desenvolvimento de forma equilibrada de todas as regiões brasileiras. Porque não existe uma região mais importante que a outra. Cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem as suas especificidades, mas é importante que todas se desenvolvam da mesma forma, porque, primeiro de tudo, todos os habitantes, todos os moradores de qualquer região são importantes. Todos precisam de uma economia sadia, de uma economia equilibrada e funcionando para poder sobreviver. E, nesse sentido, todos precisam de um planejamento e de um plano de execução de medidas econômicas para garantir, então, o desenvolvimento dessas regiões. E aí a gente vê na história do Brasil, por exemplo, a gente vê, bom, lá na década de 80, por aí, ainda no governo dos militares, teve, né, muitos planos de incentivo para que as pessoas pudessem ocupar a Amazônia Legal. E aí foi quando aquela região, a região do extremo norte, né, a partir do extremo norte Mato Grossense, melhor dizendo, começou a se desenvolver, né? Temos também para o próprio Nordeste muitas medidas, né, de planos de irrigação do sertão e tudo, que inclusive agora o Nordeste é um dos principais produtores de vinho, né, lá no Vale do São Francisco, é um dos principais produtores de vinho do Brasil. Né? Então, isso tudo são planos de desenvolvimento que atendem essa redução de desigualdades regionais e sociais. E se você reduz desigualdade, você promove o desenvolvimento. São coisas que têm tudo a ver, está diretamente ligado uma coisa com a outra, certo? Temos aí, então, a busca do pleno emprego, que é um outro princípio da economia. Em outros termos, né, essa busca do pleno emprego, então, essa expansão das oportunidades de emprego produtivo e expansão de oportunidades e pleno emprego são expressões que demonstram que todo emprego tem que gerar dignidade. Né? Todo emprego tem que servir para manter a pessoa, claro, mas acima de tudo tem que ser algo digno, né? Tem que ser algo decente, né? Deve seguir, inclusive, as medidas estabelecidas pela ordem internacional, pela Organização Internacional do Trabalho, que digam que são relacionadas com um trabalho decente. Então, uma política econômica que oferece, que é equilibrada, que é sadia, que é próspera, ela oferece empregos decentes, né? E não apenas subempregos, e não apenas empregos que sejam apenas para a pessoa sobreviver, mas ela tem que ter a oportunidade de se desenvolver. Temos o tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, que, ao contrário do que possa parecer, né, não é uma regra contrária à livre concorrência, ou seja, não existe uma contradição entre tratamento favorecido às empresas de pequeno porte e a livre iniciativa. Aqui, a Constituição ela não está favorecendo aqueles que são menores em detrimento das grandes empresas. Não é isso. Se trata, na verdade, de equilibrar os pratos da balança, tá? Então, é importante que você entenda que isso aqui não é uma contradição e um princípio, na verdade, ele não afronta, né, o outro. Então, assim, o que é o entendimento, né, o que foi o entendimento do Constituinte, o que é o entendimento da lei? Que aqueles que são menores têm menos condições de competitividade com relação às empresas maiores, né? Ou então
aos conglomerados, né, alguma coisa assim nesse sentido. É importante que esses que são menores, então, sejam cuidados de uma forma diferente, tenham um tratamento especial. E aí a gente tem um exemplo muito prático e muito corriqueiro, que é o imposto do simples, né? Que simplifica, que diminui muito a carga tributária dependendo do tamanho da empresa. Existe, então, contradição com as outras, né, com o princípio da livre iniciativa? Não, não existe. Mas, na verdade, é aquela criança pequena que ainda, né, que precisa ser cuidada, né, mais de perto, pela mãe, pelo pai, né? Aí vai parecer que os pais cuidam mais da criança pequenininha, em detrimento dos filhos que já são marmanjos. Não, não é isso. É porque a criancinha pequenininha precisa mais, tá? Então é isso que é importante que você guarde. Certo? Tem alguma pergunta com relação aos princípios até aqui? Para com isso. Peraí. Se não temos perguntas, bom, vamos falar então um pouco mais a respeito dessa função social da propriedade, né? Tivemos uma aula inteira, aliás, a respeito dela. No capítulo 3 da Constituição, existem alguns desdobramentos disso que é a função social da propriedade, que se aplica, inclusive, à área rural. Bom, no artigo 100 até o artigo 186, fala sobre a desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis rurais que não estejam cumprindo a função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida pública, tá? O que é importante a gente entender? Bom, vamos lá no artigo, então. Artigo 186. É importante que você leia o artigo, tá? A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, os requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Consegue perceber que os princípios, eles são recorrentes, que eles se apresentam sempre de várias formas? Aqui está dizendo que você pode ter a sua propriedade, inclusive propriedade rural, mas você tem que aproveitar ela de forma racional e adequada. E aí a gente tem vários exemplos, né? A gente deu exemplo, inclusive, na aula passada, na aula que nós tratamos a respeito desse tema. Por exemplo, eu sou pecuarista, eu tenho uma propriedade, posso criar gado nela? Posso. Mas aí eu uso 100 hectares para criar uma cabeça de gado, né? Eu tenho lá um latifúndio. E aí tem gente que está precisando plantar para poder sobreviver e tal. Eu estou aproveitando racionalmente, de forma adequada, a minha propriedade? Não. Eu tenho lá uma nascente de água na minha propriedade, tem uma nascente de um rio lá, e a região onde está essa minha propriedade ela é bastante seca, ela é bastante árida. E aí eu estou jogando inseticida lá na nascente. Eu estou utilizando de forma adequada os recursos naturais que estão disponíveis e eu estou preservando o meio ambiente? Não. Eu estou ali com gente trabalhando por comida. E eu não estou deixando que essas pessoas saiam da minha propriedade. Por quê? Porque eles estão me devendo a comida. O que eu estou fazendo? Eu não estou observando as relações de trabalho. Eu não estou observando aquilo que é necessário no tratamento dos trabalhadores, né? E aí, o outro inciso, inciso 4, que complementa essa ideia, é que fala da exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ou seja, a minha propriedade, ela tem que ser bem utilizada, de forma racional, de forma decente,
de forma correta e de forma que promova o bem-estar de todos. Preste atenção, se você está plantando, se você está criando gado ali, você está gerando bem-estar de todos? Claro que sim. Né? A Agretec, a Agrepop e a Agretudo. Ou seja, aquilo que está na nossa mesa vem do campo. Não é errado você ter uma grande propriedade. Não é errado você plantar, você criar gado, você ter hidroponia, você ter piscicultura. Não é errado, muito pelo contrário. É louvável, é necessário. Só que isso tudo não pode ferir os princípios da economia e não pode ferir principalmente o princípio da dignidade humana. Tá? Então, se você olhar para os princípios econômicos, você vai ver que existe o princípio da dignidade humana inserido em todos os momentos da ordem econômica, certo? Então, assim, é importante que você saiba falar a respeito da importância da propriedade e explicar. Eu tenho essa propriedade para quê? Eu tenho essa propriedade funcionando para quê? Funcionando de que forma? Ela está sendo benéfica ou ela está contribuindo para a degradação do meio ambiente, para a exploração de outras pessoas? Né? Então, é importante você conseguir contextualizar também a importância de uma propriedade, e vamos falar aí de uma propriedade rural, para poder gerar benefício para a sociedade. Se eu colocar só assim na prova, qual a relação de uma propriedade, qual a importância de uma propriedade rural para a promoção da dignidade humana? Aí você vai ter que explicar que ter direito a uma propriedade rural é um direito humano, realiza a dignidade humana do próprio proprietário. Pode realizar a dignidade humana também se gerar emprego, se gerar renda, se contribuir para os setores primários, né, para os setores secundários, enfim, se gerar economia. Então é preciso que você associe essa propriedade, essa importância da propriedade e esse condicionamento dela ter uma finalidade com a realização da dignidade humana. Então, para isso, é importante que você leia o artigo 183 até o 186. O artigo 186, ele especificou o sentido constitucional que foi conferido ao princípio da função social da propriedade. Essa propriedade, ela tem essa garantia constitucional, mas ela tem que cumprir simultaneamente todos esses requisitos que eu falei, tá? E aí tem que deixar bem claro que essa utilização dela tem que ser uma utilização aceitável, né? Por exemplo, tem lá um grande latifúndio, aí o governo quer desapropriar. Não, não desapropria não, que eu vou tornar ela produtiva, né? Aí vai ver, bate a fiscalização lá, eu tenho lá 100 hectares de plantação de maconha. Estou gerando emprego, estou gerando renda, né? Mas estou usando do jeito que eu tenho que usar? É lícito? Não, não é lícito. Né? Então, você tem que usar para uma proteção decente, né? Para uma atividade que seja a atividade decente. Ok, professora. E vamos supor, então, que eu não consiga fazer isso. Que foi constatado que a minha propriedade, ela não está cumprindo todos esses requisitos. Bom, ela perde a proteção constitucional. Se ela perde a proteção constitucional, ela pode ser desapropriada, certo? Não é assim um processo simples, rápido e fácil, mas a regra é, se ela é produtiva, tá tudo ok, tá? Não tem problema nenhum. Mas se ela não está cumprindo todos aqueles requisitos, então significa
que ela é passível de desapropriação, tá? Ah, mas o que é essa propriedade produtiva? Não é uma definição com caráter puramente econômico, não é. A propriedade que é protegida pela Constituição, ela não é apenas aquela que produz economicamente. Desculpa, Prof, sumiu o áudio. Eu vi, eu não vou retomar agora, obrigada. É que caiu a minha conexão aqui. Eu estava dizendo que esse conceito de propriedade produtiva, ela não é de caráter puramente econômico, tá? Não é de natureza puramente econômica. Mas o que a Constituição demonstra com esse conceito é de que essa propriedade ela tem que ser produtiva, sim, economicamente, mas ela tem que ser também socialmente útil, tá? Ou seja, contribuir para a coletividade. Resumindo, cumprir a sua função social, tá? Não basta que seja apenas produtiva, né? Ela tem que realmente desenvolver a sua função social da propriedade. E essa função social da propriedade, que está lá no artigo 186, tem que ser observada por todos os tipos de propriedade e de bens garantidos pela Constituição, tá? Não existe propriedade enquanto bem de produção que esteja isento desta necessidade de apresentar a função social. Ah, então a minha empresa tem que ter função social? Tem que ter função social também, tá? Tá lá no artigo 185, no inciso 2. É importante que você leia também. Todo tipo de propriedade deve ser produtiva e deve cumprir a sua função social, ok? Então, não basta, né, que a terra seja produtiva, ela tem que ser produtiva e tem que ter a função social. A propriedade rural está garantida pela Constituição, contra desapropriação, contra reforma agrária, contra tudo isso, se ela cumprir esses dois requisitos, ok? Importante que você saiba falar sobre isso. Ah, professora, mas e daí? Ela foi desapropriada, né? Ela não apresentou esses dois requisitos e aí teve que ser desapropriada. Ok, o proprietário vai perder a propriedade, mas vai ser indenizado por isso. Não dá para dizer que isso funciona muito bem no Brasil, né? Mas, enfim, ele tem que receber uma justa e uma prévia indenização, tá? Ou seja, tem que ser avaliado pelo valor de mercado, tem que ser algo que seja justo, porque ele não pode ser. Meu Deus, como é que fala? Não é desapropriado que eu quero dizer. Enfim, ele não pode perder a propriedade dele sem ter a justa indenização, certo? Acho que essa questão da propriedade está mais do que clara, né? Da importância da função social dela e da produtividade. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Não, prof, tranquilo. Beleza. Vamos falar então da concorrência. Né? O que é a concorrência? A concorrência é algo importante também para a economia brasileira. Já pensou se a gente tivesse só uma empresa de calçado? Se tivesse só uma marca de calçado, ou só uma marca de roupa, enfim, de televisor, de computador, como é que ia ser a qualidade desses produtos? Né? Como é que ia ser a qualidade desses serviços? É para isso, né, que existe, que serve a concorrência. A concorrência é aquele processo através do qual as pessoas exploram a atividade econômica
e disputam entre elas a preferência dos consumidores de bens ou de serviços. E aí essa disputa, ela envolve preço, qualidade e inovação, certo? A gente não compra ou a gente não se utiliza de um produto, de um serviço, apenas pelo preço. Você utiliza pela comodidade, né, aí no caso pela qualidade ou inovação, ou porque você quer um produto mais novo, um produto mais moderno, ou porque você encontrou um produto da mesma linha daquele que você já usa, mas que ele tem uma qualidade melhor, uma qualidade maior, melhor dizendo, que dura mais, que te dá mais comodidade, que te traz mais retorno e mais benefícios. Aí que está a importância da concorrência. Por quê? Porque os agentes do mercado, eles disputam entre si, né, eles disputam o lucro entre si, e esse lucro advém, né, ele é da preferência dos consumidores, certo? Se não houver concorrência, a economia fica prejudicada, porque sem a livre concorrência, sem essa opção de concorrência, as pessoas ficam sem estímulo para consumir, porque elas já sabem o que o mercado vai oferecer. E muitas vezes elas podem não gostar daquilo, entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, tem determinados supermercados aqui em Dourados que eu não vou. Por quê? Porque eu sei que os preços são maiores e que os produtos às vezes não são tão bons. Tipo isso. Desculpa. Então, é importante que essa concorrência exista. É importante que essa concorrência jamais deixe de existir para que a economia possa ser saudável. Quem que é protegido pela economia? O consumidor. Lembra que a proteção ao consumidor é um dos fundamentos principais da economia? Então, se os consumidores ficam prejudicados porque eles pagam por um preço, eles pagam por um produto um preço que eles acham que não é justo, ou porque não tem qualidade, né, porque não tem aquele valor todo, eles deixam de consumir, certo? E aí, se eles deixam de consumir, a própria economia fica prejudicada. E é importante também a gente destacar que assegurar a livre concorrência é uma obrigação do Estado. Quando ele faz isso, ele está estimulando não somente o consumo, mas ele está estimulando que a pesquisa e que recursos técnicos, né, sejam cada vez mais apurados, sejam cada vez mais modernos, que haja uma tecnologia melhor, ou seja, ele está protegendo a livre concorrência e está protegendo a qualidade dos produtos e serviços. E, consequentemente, está fazendo com que esse consumo seja um consumo de bens e de serviços melhores, certo? É importante que você entenda isso também. Aí nós temos, né, os órgãos, né? Na verdade, nós temos o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e nós temos os órgãos que fazem essa defesa da concorrência. Defesa da concorrência contra quem? Contra monopólio, contra cartel, contra essa unificação, né, do que é essa unificação do consumo. Então, a gente vê que a concorrência ela é muito importante. Não havendo, existem efeitos negativos imensos, como aumento de preço, depreciação de qualidade, inibição à inovação, falta de benefício no consumo. Isso tudo prejudica não só a economia, mas o próprio consumidor. E aí tem aqueles conceitos que são importantes você conhecer, que entre eles o que é a posição dominante de uma empresa, né? Ocorre essa posição dominante quando uma empresa ou um grupo de empresas controla uma grande parcela do mercado, seja como fornecedor, como intermediário, como adquirente, como financiador de um produto, de um serviço, de uma tecnologia. Não é errado
ter uma posição dominante. Isso não é o problema. Essa posição ela é considerada dominante, uma posição dominante no mercado, quando detém a partir de 20% do mercado de determinado produto, de determinado serviço. É errado? Não, não é errado. O que não pode é inviabilizar os concorrentes. É isso que não pode, tá? Inviabilizando os concorrentes, aí então é uma prática ilegal, tá? E essa prática ilegal é coibida pelo Estado. Temos também o conceito de mercado relevante. Mercado relevante é essa unidade de análise para avaliação do poder de mercado, que é o que define, que é a fronteira da concorrência entre as firmas. Certo? Então, a definição do mercado relevante leva em consideração dois quesitos: a dimensão do produto e a dimensão geográfica, ou seja, a importância desse produto e qual é a área, qual é a dimensão geográfica onde esse produto ou serviço é importante. Então, a ideia por trás desse conceito é definir esse espaço. Definir esse espaço onde não seja possível substituir um produto por outro, onde não haja essa possibilidade de substituição, seja em razão desse produto não ter realmente substitutos, ou então porque não é possível obtê-lo. Então, esses dois quesitos, dimensão do produto e dimensão geográfica, eles são importantes para definir o que é mercado relevante. Por fim, temos as agências reguladoras. Nós estudamos esse semestre, como você... tem alguma pergunta a respeito de mercado, de concorrência até aqui? Professora, Oi? Nessa questão de dimensão geográfica, a senhora pode falar assim de uma forma bem ampla, assim, uma concorrência de um produto em determinado lugar, espaço, assim de uma forma bem ampla? Carol, eu não me lembro de nenhum produto exatamente, mas o que não pode acontecer? Por exemplo, tem um mercado, tem uma área, a dimensão lá é onde um determinado produto é vendido. Tá, essa área é 100%. Mas eu tô dominando ali quase 40%, 50%. Porque esse produto que eu estou oferecendo, ele não pode ser oferecido por nenhuma outra empresa. Entendeu? Se ele não pode ser oferecido por nenhuma outra empresa, por exemplo, Carol, uma hipérbole, uma coisa bem exagerada, eu sou a única que vende água no deserto, em 60% do deserto. Por quê? Porque só eu sei aonde que tem o poço, sei lá, de alguma forma só eu sei como fornecer água no deserto. Tá? É uma coisa assim. Então vai ser medido, ok, nós temos uma área de 100%, mas, olha, aqui nesse pedaço, que é um 30%, aqui pode vir a água aqui da região sul. Aqui nesse outro 30%, pode vir, então, da região norte. Existe essa posição de mercado relevante, não tem problema nisso. Por quê? Porque o meu produto, que é a água, pode vir de outros lugares, entendeu? Então, uma água, tá, aqui, agora eu tô vendendo água com gosto de água de coco. Mas tudo bem, mas aqui eu tô vendendo água com gosto de água. É água, são modalidades de água. Substitui a água aí por refrigerante, Carol, tá? Quando você domina o mercado inteiro, certo? Aí é um problema. Porque esse produto que você está oferecendo não pode ser substituído, ou porque a área, né, ela é muito pequena ou muito grande. Então, tem que ser levado em conta esses dois critérios, certo? O mercado relevante, você ter uma posição dominante no mercado,
não é problema. O problema é você inviabilizar a atividade de outras pessoas que têm, né, semelhantes à sua ou iguais à sua. Entendeu? Por quê? Porque todos têm que ter essa oportunidade. Todos têm que ter a mesma oportunidade. Ok? Então, para definir, isso, na verdade, na prática, é muito mais recorrente. Por quê? Porque quando você vai montar um negócio, um comércio especificamente, você vai ver quantas empresas têm parecida com a sua, né, nesse local. Quantas empresas que podem fornecer o mesmo produto ou o mesmo serviço que eu estou fornecendo. Por exemplo, aqui em Dourados nós temos o Burger King, né? Vai ser muito difícil com o tamanho da cidade como está, se ela não crescer consideravelmente nos próximos anos, vai ser muito difícil que o McDonald's, né, se instale aqui, por exemplo, né, que é um concorrente direto com o Burger King. Por quê? Porque essa parcela de mercado que o Burger King ocupa é extremamente significativa, ou seja, o mercado não comporta dois, ok? Não comporta. Então, o próprio McDonald's não vai, né, se estabelecer aqui. Ele não vai se estabelecer aqui. Por quê? Porque não vai ter público. Não, ele até pode ter, mas não é o suficiente para o número de mercado, o tamanho do mercado não é suficiente, entendeu? Para os dois se instalarem aqui. Então, o Burger King pode ficar instalado aqui? Pode. Né? Mas e se o McDonald's se instalar aqui, ele pode quebrar o Burger King? Pode. Mas, inclusive, ele pode inviabilizar a própria atividade dele. Entendeu? Por quê? Porque o mercado não é suficiente para os dois. Então, na prática, isso é bastante avaliado, tá? É mais ou menos nesse sentido. Entendeu? Sim, certo, entendi. Então tá bom. Mais alguma pergunta? Para mim, só essa mesmo. Tá bom. Então vamos terminar falando das agências reguladoras. Conversamos nesse semestre e vimos que é importante que o Estado tenha uma atividade participativa na ordem econômica, né? Tenha influência, tenha uma intervenção na ordem econômica, mas não no sentido de inviabilizar a atividade, mas sim de analisar, de fiscalizar como é que estão sendo prestados esses serviços que originalmente seriam de exclusividade do Estado. Bom, vamos lá. Vamos retomar alguns pontos aqui. O que é a natureza jurídica dessas agências reguladoras? É preciso destacar que essas agências reguladoras, elas fazem parte da intervenção estatal, tá? Então, para criar as agências reguladoras, elas foram criadas sob a forma de autarquia sob regime especial. Essas autarquias são entes que fazem parte da administração pública indireta, tá? Então, é como se fosse o Estado agindo, né? Mas, na verdade, é um serviço autônomo. Ele é autônomo por lei, ele tem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, receita própria, e tem esse objetivo de executar essas atividades típicas da administração pública, principalmente no que diz respeito à gestão administrativa e fiscalização dos serviços. A autarquia, então, ela é como é que fala? Independente, tá? Mas não deixa de ser uma parcela do poder estatal que ganhou vida, tá? Ganhou uma vida autônoma, inclusive. Então, mais importante, né,
do que é essa natureza jurídica, tipo, não me importa se você sabe que ela é uma autarquia, que não é uma autarquia, blá, 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 não. É importante você saber o que é que uma agência reguladora faz, né? Para que serve essa agência reguladora, tá? Ela pode resolver litígios, ela pode resolver, ela pode fiscalizar, ela pode receber denúncias e, principalmente, ela diz o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito a respeito desses serviços que são prestados, tá? Então, elas têm essa autonomia toda, porque com isso o legislador ele entendeu que era possível aumentar a eficiência, a efetividade, né, dos órgãos estatais que fiscalizavam, então, ou que fiscalizam, né, determinados serviços. Temos aí, bom, um exemplo muito típico era a Embratel. A Embratel era uma empresa, né, era uma estatal que fornecia esses serviços de telecomunicação. E aí, então, ela passou, outras empresas passaram a vigorar no mercado, a atuar no mercado, mas o Estado ainda precisa saber como funciona, dizer como funciona, e como é um serviço originalmente de alçada do Estado, tem que haver uma prestação correta dos serviços. Então, ele inventou a Anatel, que é essa Agência Nacional das Telecomunicações, para dizer como funcionam os serviços de telefonia, para dizer como devem funcionar, para dizer como é o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E esse é o direito regulatório, tá? As agências regulatórias, elas têm elas constituem o principal instrumento desse direito regulatório, ok? Desse direito que diz como que tem que ser e como que não tem que ser. Com esse direito regulatório, é possível, então, fazer o monitoramento dessas atividades que são exercidas, é possível promover a otimização da prestação de serviços, ok? E, ao mesmo tempo, é possível fazer que os interesses públicos sejam atendidos. A gente precisa de telecomunicação? Precisa. A gente precisa de telefone, de internet? Precisa. Isso seria uma atividade específica e original do Estado. Ok, vamos abrir aqui então para livre iniciativa, né, para o capital privado. Vamos dizer então como é que eles têm que agir, porque daí a gente está defendendo o consumidor, porque daí a gente está gerando emprego e renda, o bem-estar social, e porque, acima de tudo, já que a gente não tem o direito, já que a gente não tem dinheiro para prestar um serviço de qualidade, vamos deixar então para quem tem. É mais ou menos nesse sentido. E aí surgiu este monte, né, de empresas de telecomunicação, ok? Então, essas empresas, elas estão sob o crivo, vamos dizer assim, dessas agências regulatórias, tá? É importante a gente dizer também que elas desenvolvem uma função parajudicial e até punitiva. Por que parajudicial? Porque existem ali os órgãos específicos e os mecanismos específicos e suficientes para atender denúncias, processar essas denúncias e aplicar as sanções em decorrência da falta de observância desses preceitos legais ou das próprias diretrizes que são impostas pelas agências regulatórias. Não sendo cumpridas essas regras, essas diretrizes, o que pode acontecer, então? Advertência, multa, apreensão, apreensão de bens, interdição, muitas vezes, cassação de licenças. Às vezes as empresas elas podem ser proibidas de fazer publicidade, propaganda, enfim, uma série de medidas que podem ser aplicadas. Isso é a função parajudicial das agências reguladoras, ok?
E, nesse sentido, os lesados, que são os próprios consumidores, eles podem ser ressarcidos. Né? Dei exemplos para vocês, já que eu mesmo já me utilizei, né, dessas ouvidorias, né, de empresas da NTT e da própria Anatel. Então, é importante a gente ressaltar que essas agências, elas dizem como as coisas têm que ser feitas. Então, elas fiscalizam, elas criam normas, elas recebem as denúncias, né? Então, elas têm esse poder de fiscalização, né? Nesse poder de fiscalização é verificado se elas estão agindo dentro da legalidade, né? Se os atos que são praticados por elas têm validade, se tem eficácia, eficiência, enfim, ela fiscaliza, tá? E ela pode punir? Pode, através do poder sancionatório, né? Ou seja, viu que tem alguma coisa errada, aplica multa, infração, advertência, caça licença, ok? Tem também esse poder de mediação que é desempenhado através das ouvidorias, tá? E a partir disso, então, ela desenvolve esse poder conciliatório que, a partir do momento que surgem conflitos entre os concessionários, né, e entre os usuários, a própria agência reguladora pode definir esses conflitos, resolver esses conflitos, certo? Existe o poder de recomendação, que aí é quando ela fala, olha, é bom que você faça assim, que você não faça assim. Através desse poder, ela pode prorrogar concessões. Então, existe aí uma série de funções dessas agências regulatórias. Elas servem para muita coisa, elas são muito importantes, elas são necessárias, mas a gente tem que estabelecer, tem que questionar os limites da atuação dessas agências reguladoras, tá? Como eu falei para vocês, toda essa atuação das agências reguladoras, ela é amparada por lei, obviamente, né? Ela pode fixar diretrizes e tudo, mas ela não pode, por exemplo, se sobrepor à própria lei. É isso que acaba acontecendo muitas vezes pela ANS, né, que é dos planos de saúde. Ela sim ela é bem protecionista com relação às empresas de plano de saúde. Mas muitas vezes isso que ela diz que está ok para as empresas de plano de saúde fazerem se sobrepõe aos direitos dos consumidores, por exemplo. Isso não pode acontecer. Então, o que uma agência reguladora ela tem que dizer como é que essas atividades têm que funcionar, mas jamais ela pode se sobrepor àqueles que são os princípios basilares da nossa economia, aquilo que é o princípio, aqueles que são os princípios o princípio da dignidade humana, os direitos do consumidor, não pode, ok? Então, existe essa independência garantida a essas agências, mas ela tem responsabilidade, inclusive pelos atos decisórios, né, por aquilo que ela decidir, por aquilo que ela promulgar que fira a lei, tá? É bem verdade que a maioria, sim, protege muito o consumidor e são feitas para que os serviços, né, o que seriam serviços públicos, sejam bem prestados, mas o que elas dizem não pode se sobrepor à lei, ok? Não pode conflituar principalmente com aquilo que está constitucionalmente estabelecido. E aí nós vimos, então, que existe a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, tem a Agência Nacional do Petróleo, né, que foi criada em 98, que ela regulamenta e operacionaliza essa indústria do petróleo, do gás natural e de biocombustíveis. Existe a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres, enfim, existe aí uma série de agências regulatórias que regulam essas atividades, que seriam atividades primariamente praticadas, né, e fornecidas e exercidas
exercidas pelo poder público, tá? Até a minha revisão vai até aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Só para esclarecer para vocês, a prova ela vai ser dissertativa, tá? Mandei as instruções hoje para vocês, mandei inclusive o calendário, ok? Vou fazer uma recomendação que eu, assim, acho que não é necessário, mas vou fazer para que não fique dúvida. Vocês vão fazer a prova de vocês em casa, obviamente, né? Ou onde vocês estiverem, enfim. E tá bem claro nas instruções. As provas são individuais. Os materiais permitidos são aqueles que a gente utilizou nas aulas, pré-aula, pós-aula, o próprio KLS, tá? Não é permitido você compartilhar as suas respostas da sua prova com ninguém. Cada um é responsável pela sua, certo? Não é porque a gente está longe que eu não vou fazer e os outros professores que a gente não vai fazer uma atividade, não vai fazer uma correção rigorosa com relação a isso. Tá? Não vai ser tolerado copiar, plágio, distribuição, nada disso. Então não compartilhe a sua prova, não compartilhe as suas respostas. As provas serão postadas na última aula. Então, como nós temos 16 aulas dessa disciplina, vão ser postadas na última aula, tá? Na aula 16. Vai ser postada até o meio-dia do dia 16, ok? Então, vai ter bastante tempo para vocês fazerem, certo? E aí, a prova vai ser enviada para mim. Você pode enviar a sua prova em Word, não tem problema, tá bom? Você pode enviar a sua prova no meu e-mail, que está lá naquele arquivo de instruções e de calendário a respeito da N2, certo? Semana que vem, repetindo, não vamos ter aula, porque a nossa matéria já foi encerrada e eu acabei de dar revisão, ok? Leiam o KLS de vocês e leiam a pré-aula e a pós-aula, porque vai ter muita pergunta dali, ok? A minha revisão termina por aqui. Se vocês não têm nenhuma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida de alguma pergunta, estou à disposição. Acabou as provas, é férias? Ah, meu querido, se você quiser continuar estudando, acho que seria uma boa. Não sei, né? Porque o período de férias eu vou fazer direto. Como é que é? Tem um período de férias ou vai fazer direto por ser EAD? Agora, né? Não. Ô, meu bem, nós não somos EAD ainda. Não é mas EAD, é porque a gente tá fazendo online agora, né? Não é isso que eu tô falando. sim, Só vocês exemplo. vão ter agora essa pergunta está mais clara. Sim, vai ter férias, com certeza. Inclusive, se você passar em todas as provas, até dia 18, deixa eu ver, acho que a gente tem até o dia 29, 22 por aí, para publicar todas as notas, tá de férias. Aí, Será se que mês quiser que vem continuar... volta as aulas já? Ou já mês que vem? Será que... Alan, deixa eu te dizer como é que tá o cenário. A gente está seguindo principalmente, não tem como fugir disso, né? A gente está seguindo principalmente o decreto estadual, né? As normativas estaduais. Os cursos que têm atividades práticas para retornar, para desenvolver, e vão retornar gradualmente, estão retornando, inclusive tipo medicina veterinária, farmácia, principalmente dos semestres mais adiantados, que precisam cumprir a carga horária, até porque tem que se formar. Não é o caso do direito, tá? Então, a gente não volta, não vai fazer prova presencial, nem nada disso. Por quê? E como vocês estão acompanhando, inclusive, Dourados é o epicentro da doença agora, né? No Verdade. estado. Vocês 300 querem casos, fazer né? prova? Mais de 300. Vocês querem fazer prova na próxima semana, todo mundo na sala, presencialmente? Não, melhor fazer online. Não é? Então, apesar da reclamação de muitos, a gente ainda está cuidando da saúde dos alunos.
Existem outras opções, meus queridos. Existem opções como o FGD, como o EMS, né? Existe opção até da... não, Você tá tendo aula nem online? Ai, que chato, né? Pois é. Tem que tirar então, presencial, vamos combinar. primeiro ano. Vamos combinar então, Alan? Vamos combinar então, Alan, que ter aula desse jeito não é uma má ideia, né? Vocês não vão perder o semestre. Não mesmo. Oi, boa noite, professora. Lute. Oi. Rodrigo falando. Deixa eu te falar. A partir do momento que a senhora lançar, a gente entregar a prova lá, a senhora vai estar lançando as notas até que dia, mais ou menos? Rodrigo, eu mandei um calendário para vocês que eu não tenho à mão agora. Não, peraí que eu já vou ver aqui para vocês. Vai te dizer exatamente. Professora. E outra coisa. Deixa eu responder o Rodrigo aqui, só um pouquinho. Tem uma prova sua que eu vou precisar fazer ela, que eu não fiz, entendeu? Tem que fazer a substitutiva, que fala, né? Acalma o coração, querido. Deixa eu responder primeiro a sua pergunta. Tá, vamos lá. A gente vai ter o lançamento das notas, a gente tem que fazer até o dia 26, tá? Certo. Não, perdão. É até o dia 20, tá? A semana de prova, do dia 15 ao dia 19, até o dia 20 a gente tem que lançar as notas, tá? Então, quem passou direto, quem cumpriu toda a pontuação, dia 20 já tá de férias. Rodrigo, se você perdeu a primeira prova, você tem que fazer a segunda prova e você tem que ter 1.500 pontos. Se você conseguir na segunda prova, que vale 4.000, atingir 1.500 pontos, você não precisa fazer a segunda chamada, entendeu? Entendi. Tá. Então não se preocupa com a segunda chamada agora. Se preocupa em você tirar esses 1.500 pontos nessa prova que a gente vai ter daqui a 2 semanas. Tá bom. Ok. Obrigado, professor. Porque a soma da prova tem que ser 1.500 somado as 2 notas. Se você tirar 1.500 em uma, tá ótimo, tá? Então não se preocupa com a segunda chamada. Se concentra em tirar a pontuação necessária aí nessa próxima prova. Quem mais me chamou? Okay. Professora, sou eu, a Thalita. Boa noite. Boa noite. Eu vi aqui naqueles prazos finais do semestre que a senhora postou, que as atividades 3 e 4 vencem amanhã, só que entrando no portal, eles colocam dia 13 de junho. E aí vai vencer mesmo amanhã ou é dia 13? Eu aconselho fazer... Oi, boa noite, professora. Aí, professora? Eu aconselho vocês a fazerem até o dia 3, tá? Tá. E as matérias, se não me engano, de civil e de penal, em vez de 1.500 pontos, lá tá pedindo 2.500. Como nota de prova, isso. Porque de certo essas são atividades... são aula modelo professor. Tem que ver quanto que o sistema de vocês está apontando que vocês têm que ter nota, tá? De nota de prova. Tá falando da senhora, o seu está passando 1.500 e do professor Bruno e do professor Eduardo está 2.500. Segue o que o sistema está falando. Tá? Por isso que tem que acompanhar o portal sempre, tá? Ok. Tem que se inteirar dessas informações. Não aconselho deixar passar de amanhã para encerrar as atividades do AVA. Oi, quem mais me chamou? Da manhã. Às 23h59. Não, mas é dia 13. Então, olhei no meu aqui, tá dia 3. O meu tá dia 3 também, colega. Ele fala que tá disponível a partir de 13 de abril. Será que não foi isso que você viu?
Mas ela Tá, fecha 3 de amanhã. abril, mas lá no finalzinho rodapé tem lá a data final. Quando você abre a Dia atividade 3. discursiva, ela encerra dia 3, amanhã. Não, eu não estou falando das atividades discursivas. Estou falando do AVA, da parte de atividades da unidades 3 e 4 no AVA. Oi, Mas de qual cortou matéria? aqui pra mim. Aí essa parte de tá, atividades que não são das matérias discursivas, das matérias da professora Daniela, do Bruno e do Eduardo. Deixa eu ver aqui. É porque essas eu já terminei faz tempo, aí eu já não lembro mais. É que Deixa eu já ver. era para estar completo essas matérias. As suas, né? Não, Aqui eu mas tenho o prazo aqui, o prazo delas para mim aparece outro, por isso que eu estou perguntando. Eu vou abrir a da professora Dani aqui. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês aí, eu não sei se está acontecendo o mesmo problema que está acontecendo comigo, em relação à atividade discursiva, só de filosofia do direito, porque eu mandei em PDF, né? Mas aí, como tem lá a opção, né, da segunda tentativa, eu fui tentar enviar e não aparece. Alguém está com o mesmo problema? Já resolveu? Mandou chamado? Resolveu? Deixa eu explicar Não, uma amiga, mas eu vou te coisa. ajudar Ali depois do lado da aula. direito, deixa eu só explicar isso daqui. Do lado direito, tem ali fale com o tutor ou alguma coisa assim. É por ali que você manda para pedir para reenviar, tá? Então, aí eu mandei um e-mail. Será que por e-mail resolve, professora? Eu mandei direto. Porque, assim, foi um equívoco, sabe? Como a gente é acostumado a mandar tudo em PDF, eu falei, vai ser o PDF. Só que aí eu fui olhando as conversas, mas eu tenho salvo tudo certinho. Só quero saber. Só que Constitucional me deu a segunda tentativa. Já mandei, o Word tá certo. Só que Filosofia do Direito não tá dando a opção segundo envio. Entende? Sim, entendo, mas todas as diretrizes para envio das atividades estavam ali no sistema, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Inclusive, aparece o ícone do Word. Tá? Tem que ter muito cuidado no envio das atividades. Se tiver problema, do lado direito ali, tem para você conversar direto com o tutor, tá? Eu realmente não tenho gerência nenhuma sobre as atividades das DIs, tá? Ah, sim. Eu vou tentar ver as atividades. Tá. Quem mais, gente, tem dúvida, por favor? Prova vai ser difícil, professor? Para quem estudou, não. Oh, mas não vai ser difícil igual a P1, né? Porque a P1, Jesus. Primeira prova, né? Mais perguntas, gente? Mais alguma dúvida? Professora, Gilson. Tudo bem, professor? Está ouvindo? Oi. Ó, no Bem longe, mas meu aba, o meu aba está aparecendo 2.500, no caso, na prova oficial. No mínimo 2.500. É isso ou é 1.500? gente, mas como que para um vai estar aparecendo 1.500 para outro tá 2.500? Nas O meu minhas está aparecendo 2.500 para a Professora, senhora. boa noite. No meu também tá aparecendo assim. É que depende da matéria, professora. O meu também é 2.500. O O meu meu também. é 1.500 nas distâncias, né? Nas DI. Agora as outras é 2.500. O meu é 2.500 em penal e essa da professora. Isso, a minha também. Minha também. Então, gente, 2.500. Ó, Rodrigo, 1.500 é melhor. Oi, tô te ouvindo. Rodrigo é 2.500, viu, meu querido? Faça isso, professor. Aí eu tô acompanhando aí. Tá? 2.500. Então, Tá. você vai ter que estudar mais um pouco, tá? Mas tirou 2.500, é pro passado. Aham. Está errado lá, melhor a senhora corrigir, é 1.500. Se eu não posso 2.500, não vem. tentar de novo. Que mais? É isso, gente. Somente. Estudem.
Boa semana a todos.